Talvez agora você esteja sentindo um peso no peito, aquela mistura de saudade, raiva, confusão e vazio que o fim de um relacionamento costuma deixar. É como se uma parte de você tivesse ficado lá atrás, presa em algo que já não existe mais. E eu entendo, porque de alguma forma todos nós já passamos por isso. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que dentro dessa dor existe uma oportunidade silenciosa, a chance de se libertar e reconstruir algo ainda mais forte dentro de si. A programação neurolinguística nos ensina que tudo o que sentimos, pensamos e fazemos está conectado a como representamos o mundo dentro da nossa mente. Isso significa que o sofrimento que você sente não está apenas no que aconteceu, mas em como você interpreta o que aconteceu. E é justamente aí que está o poder de transformar. Quando você muda o significado de uma experiência, o impacto emocional também muda. Pense em quantas vezes você revive mentalmente o fim, as palavras ditas, o que poderia ter sido diferente. É como assistir ao mesmo filme repetidas vezes, esperando um final alternativo. Mas e se, em vez de tentar mudar o passado, você mudasse a forma de enxergá-lo? A PNL mostra que é possível reprogramar a mente para ver o que antes era dor como aprendizado, o que antes era perda como espaço para o novo. A ressignificação começa quando você decide olhar para si com compaixão. Em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, para que isso aconteceu? Essa simples troca de palavras muda tudo. O porquê busca culpados, o para quê busca sentido. E quando há sentido, há poder. O poder de crescer, de se reconstruir, de se libertar das amarras emocionais que te mantêm preso ao passado. Cada lembrança que ainda dói é uma oportunidade de cura. Em vez de fugir delas, experimente observá-las com curiosidade. O que essa memória quer te mostrar? Que parte de você está pedindo atenção? Às vezes, o fim de algo não é o fechamento de uma história, mas o convite para iniciar um novo capítulo dentro de si. Quando você entende isso, a dor deixa de ser inimiga e passa a ser uma professora. A PNL ensina que a mente não distingue o que é real do que é imaginado, ela responde ao que você acredita ser verdade. Então, se você começa a contar a si mesmo uma nova história, com novas interpretações, seu corpo, suas emoções e suas atitudes começam a acompanhar essa nova narrativa. Imagine que você pudesse voltar àquele momento de ruptura e, em vez de ver apenas o que perdeu, enxergar o que ganhou mais clareza, mais força, mais consciência sobre quem você é e o que merece. A ressignificação é exatamente isso, dar um novo significado à experiência, um que te empodere e não que te aprisione. E não, isso não significa negar o que aconteceu, significa escolher o que você vai carregar disso, porque sim, você pode escolher. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quando você decide se libertar da necessidade de entender tudo, o coração começa a se abrir novamente. A PNL trabalha com a ideia de que cada pessoa possui todos os recursos internos de que precisa para mudar. Talvez agora pareça impossível acreditar nisso, mas pense, quantas vezes você já superou coisas que achava que nunca conseguiria? Você tem dentro de si uma força que só está adormecida, esperando ser despertada por um novo olhar sobre o que viveu. A transformação acontece quando você para de lutar contra o que sente e começa a acolher suas emoções. Não é fraqueza chorar, sentir saudade ou ter medo, é parte do processo. Mas permanecer preso nisso é como tentar caminhar olhando constantemente para trás. Você não avança. Ressignificar é virar o rosto para frente, mesmo que ainda com lágrimas nos olhos. Talvez você ainda ame, talvez ainda se pergunte se poderia ter dado certo. Tudo bem, o amor não se apaga de um dia para o outro, mas ele pode se transformar e o primeiro passo é deixar de amar com apego e começar a amar com liberdade. Amar o outro, mas também amar a si mesmo o suficiente para seguir em frente. A PNL te ajuda a criar novas conexões mentais, substituindo imagens de dor por imagens de crescimento. Você pode visualizar a si mesmo superando, sorrindo novamente, sentindo paz. E quanto mais você repete essa nova imagem, mais seu cérebro começa a acreditar nela, até que se torne sua nova realidade. É como trocar a lente pela qual você enxerga o mundo.
Com a lente antiga, tudo parece cinza e pesado. Com a nova lente, você começa a enxergar cor, movimento e possibilidades. A diferença não está no mundo, está dentro de você. E aos poucos, algo muda. Você começa a acordar mais leve, a rir sem se culpar, a lembrar sem doer. Isso é libertação. É a dor sendo transformada em sabedoria. É o coração aprendendo que perder também é uma forma de ganhar, porque cada fim traz consigo o início de algo novo, mesmo que você ainda não consiga ver. Se permitir ressignificar é um ato de coragem. É olhar para dentro e reconhecer que o poder de curar não está no outro, mas em você. É entender que ninguém pode te dar paz se você não decidir se libertar do que te prende. E essa libertação não acontece de um dia para o outro. É um processo, um passo de cada vez. Uma escolha diária entre reviver o passado ou construir o futuro. Mas cada passo conta. Cada escolha te aproxima mais da versão de si mesmo que já não precisa da dor para se sentir inteiro. A PNL é uma ferramenta poderosa para quem está disposto a se transformar. Ela te mostra caminhos, mas é você quem decide trilhar. Porque o verdadeiro poder está em assumir o controle da própria mente e direcioná-la para o que te fortalece. Talvez agora você esteja apenas começando a compreender que o fim não é o ponto final. É a vírgula que separa o que foi do que ainda pode ser. E quando você muda a forma como enxerga esse ponto, o medo se transforma em coragem e a dor em liberdade. Você não é o que perdeu. Você é o que aprendeu, e a partir de agora pode escolher se libertar das amarras emocionais que te impedem de crescer. Pode escolher ser leve, inteiro livre, porque o verdadeiro poder da PNL está nisso, em te lembrar que a mudança começa dentro de você. E quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a mudar também. Agora, respire fundo e permita-se sentir. A dor está te ensinando a se encontrar, e quando você se encontra, o fim deixa de ser um peso e passa a ser o impulso que te leva à sua melhor versão. Talvez no fundo o que você mais queira agora seja entender como virar essa chave, como transformar o que machuca em algo que te impulsione. E a verdade é que essa virada começa quando você percebe que o que acabou não foi o amor, foi uma fase. E fases terminam para dar espaço a outras, mais alinhadas com quem você está se tornando. A mente tem um poder fascinante, ela cria realidades. Tudo o que você foca, cresce. Então, se o seu foco está na dor, ela se expande. Mas se você começa, mesmo que aos poucos, a focar no que pode nascer desse fim, um novo sentido surge. O que parecia perda se torna libertação, o que parecia o fim vira recomeço. Existe uma versão sua que ainda não conhece o próprio poder, uma versão que sorri com leveza, que confia no tempo, que não precisa se provar para ser amada. E ela está aí, dentro de você, esperando o momento em que você decida deixá-la emergir. A PNL te convida a conversar com essa versão, a entender que o passado não precisa ser um peso, mas um guia, que cada dor carregada pode se tornar uma bússola, apontando o caminho da sua verdadeira força. Tudo começa com uma simples decisão, a de se libertar do que já não serve mais. Quando você muda a forma de se comunicar consigo mesmo, tudo ao redor muda também. As palavras que você usa para descrever o que viveu moldam sua percepção. Se você diz, fui abandonado, sente perda. Mas se diz, fui liberado, sente espaço. E é nesse espaço que o novo floresce. Você já reparou como algumas pessoas conseguem seguir em frente com serenidade, enquanto outras permanecem presas por anos? A diferença não está no que aconteceu, mas em como cada uma interpreta o acontecimento. E isso é libertador, porque significa que o poder está nas suas mãos. Reprogramar a mente é como trocar o roteiro de um filme. Você pode continuar revivendo o drama do fim ou pode escrever uma história de superação. Pode se ver como vítima do que aconteceu ou como o protagonista que aprendeu a usar a dor como combustível para crescer. E quanto mais você pratica esse novo olhar, mais natural ele se torna. As memórias permanecem, mas perdem o peso. Elas se transformam em lembranças neutras, até mesmo gratas, porque te mostraram o que você não quer mais repetir.
O mais bonito de tudo isso é perceber que ao ressignificar o fim, você não apenas cura o passado, mas também redefine o futuro. As próximas relações se tornam mais leves, porque agora você se conhece melhor, você entende o seu valor e para de aceitar menos do que merece. A dor, quando compreendida, se transforma em sabedoria, livre para amar novamente sem medo, livre para confiar sem depender, livre para ser você em sua forma mais autêntica. Talvez agora algo dentro de você já esteja mudando. Um pequeno suspiro, uma sensação de alívio, um lampejo de entendimento. É assim que a transformação começa silenciosa, quase imperceptível, mas poderosa. Aos poucos, você percebe que o que parecia um fim era apenas a vida te empurrando para um novo começo, que o vazio que ficou não é ausência, é espaço, espaço para novas experiências, novas pessoas, novos sonhos. A PNL te ensina a acessar esse espaço interno e preenchê-lo de propósito, a transformar pensamentos sabotadores em aliados, a criar dentro da sua mente o cenário onde você finalmente se sente inteiro e em paz. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz entra e, de repente, você percebe que o escuro nunca foi o problema, apenas faltava clareza. E essa clareza começa agora, quando você decide olhar para dentro sem medo do que vai encontrar. Você começa a entender que perdoar não é aceitar o que te feriu, é soltar o que te prende, e que o verdadeiro perdão é aquele que liberta você, não o outro. Porque quem se liberta primeiro é sempre quem escolhe a leveza. Então, em meio a essa nova consciência, surge um sentimento diferente: gratidão. Gratidão não porque foi fácil, mas porque agora faz sentido. Porque cada passo, cada dor e cada lágrima foram parte do caminho que te trouxe até aqui. Agora imagine o que pode acontecer quando você finalmente parar de olhar o fim como uma perda e começar a enxergá-lo como um portal. Um portal que te convida a atravessar e descobrir o que existe além da dor, do medo e das lembranças. Porque é exatamente ali, nesse ponto entre o que termina e o que começa, que a verdadeira libertação acontece. Ali que você começa a se reconstruir não como quem tenta ser o mesmo de antes, mas como quem finalmente entende quem sempre foi. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por permitir esse momento de reflexão e conexão consigo mesmo. Cada palavra lida é um passo no seu processo de cura e autodescoberta. Agradeço por ter se aberto a olhar para dentro e perceber que o poder de transformar sua dor em liberdade está de fato nas suas mãos. Se esse conteúdo te inspirou de alguma forma, se fez sentido para o seu momento, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Assim, você não perde nenhuma nova reflexão, prática ou ensinamento que possa te ajudar a evoluir ainda mais. Estamos construindo um espaço de acolhimento e expansão, e a sua presença faz toda a diferença nessa caminhada.